Muito bem, estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais um dia estudarmos a lição da Escola Sabatina. Você já sabe, este aqui é o canal Fazendo Amigos para Deus. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente, estudando a Bíblia, conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso bondoso Deus, conhecendo as suas maravilhas. Hoje, terça-feira, 12 de julho de 2022, e estamos aqui para estudar o grande conflito no deserto. E hoje, estamos aqui uma dupla, eu e o Marcelo Teixeira, nosso querido irmão, tem sempre passado as lições de quinta-feira, mas hoje está aqui comigo para a gente poder passar essa lição que é tão importante, né? E também, às vezes, com alguns pontos que algumas pessoas têm dificuldade de entender, né, Marcelo? Muito bem, boa noite a todos, ou bom dia, ou uma excelente madrugada, dependendo do horário que você vai estar nos acompanhando. É muito interessante essa sequência, a partir do momento que fala-se do povo de Israel, agora já trata-se ainda no deserto, mas agora com Jesus sendo levado, conduzido ao deserto. Sim. Nós vamos extrair algumas lições muito importantes aqui para a nossa compreensão e para que nós possamos entender o plano e o projeto que Ele estabeleceu por meio ou por intermédio dessa história. Muito bem. Quero convidar você neste momento a fechar seus olhos, se você puder. Vamos fazer uma breve oração para pedir a direção de Deus neste momento. Querido Deus e Pai, pedimos neste momento a orientação do Teu Santo Espírito, para entendermos, Senhor, as Tuas palavras. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e ajuda-nos a pôr em prática. Fica conosco neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, aqui diz o seguinte, o verso áureo do dia, igual diz o Felipe, é o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4, 1 a 2. A primeira pergunta aqui, Marcelo, para nós poder estudar um pouquinho sobre ele, é a seguinte: que lições você pode aprender com esse relato sobre como vencer a tentação e não ceder ao pecado? Já que uma vez que Jesus ali foi em tudo tentado, mas não pecou. Muito bem. É interessante, Reginaldo, que o próprio texto bíblico, ele já nos norteia e já nos orienta e nos dá uma prévia, um sinal positivo de que para nós vencermos toda e qualquer tentação, existe um detalhe muito importante, que é o início do versículo. Jesus, cheio do Espírito Santo. Nós percebemos que nós estamos ainda vivendo um resquício de uma pandemia que trouxe muitas consequências danosas para a sociedade. Muitas famílias choraram, prantearam e perderam muitos entes queridos, amigos, enfim. Mas, à medida que o tempo foi se passando, a medicina foi trabalhando em procurar trazer algo que desse à população o quê? Imunidade. E a imunidade, quando uma pessoa está com a imunidade baixa, ela fica propensa ao quê? A ser infectada, contaminada, pegar todo e qualquer tipo de doença, bactéria, vírus, enfim, Ou seja, uma pessoa com a imunidade baixa, ela fica exposta ao perigo. Sim. E trazendo agora, dentro dessa analogia, para a nossa vida espiritual, ele não é diferente. Com certeza. Nós, quando deixamos de buscar a presença do Espírito Santo, quando nós deixamos de estarmos cheios do Espírito Santo, nós temos a tendência de estarmos com a nossa imunidade espiritual baixa. E a partir do momento que nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, nós somos alvos fáceis. Isso pode acontecer comigo, com você e com qualquer um
daqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Uhum. E quem sabe o Espírito Santo já está falando com você, para que você possa ter o cuidado de analisar como está a sua imunidade espiritual. Porque ali, né, Marcelo, se a gente analisar, Jesus, embora estivesse fraco fisicamente, ele estava forte espiritualmente. Exatamente. No deserto da tentação, ali naquele momento em que o diabo vem tentá-lo, e isso acontece geralmente quando você realmente está com a imunidade baixa, né, porque é onde que o vírus se instala, Isso. ele consegue atingir com maior força naquele momento ali. Então, ou seja, Jesus agora, ele foi levado para o deserto, mas qual foi o objetivo de Deus em levar Jesus para o deserto? Já que, por exemplo assim, a gente sabe que Deus ele não tenta ninguém, Exatamente. mas aqui diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser provado. Aqui nós encontramos, dentro desse relato, desse texto, a obra da redenção, Reginaldo. Daqui é o pano de fundo que determinaria, ou que determinou, né, a redenção da humanidade. Porque qual que era o propósito de Jesus ao vir a este mundo? Foi para que ele viesse cumprir todo o processo em que a humanidade, dentro dos escolhidos, não conseguiram cumprir. Né? E agora ele conduzindo, da mesma forma que Adão e Eva pecaram lá no jardim, e como que eles pecaram? Por intermédio da alimentação. Também, exatamente. Por intermédio da alimentação. Foi a árvore da vida que não poderia ser, eles vieram a pecar. E agora no deserto, Jesus se encontra ali, cheio do Espírito Santo, no propósito de vencer o maior desafio que ele poderia estar enfrentando, diante do seu maior algoz, diante daquele que tinha a intenção maior de destruir Jesus. Porque se ele tivesse êxito em destruir Jesus, automaticamente toda a humanidade teria se perdido. Muito bem, meus irmãos, você percebe que Jesus, então, ele vem acabar com o pecado, né? Aquele vírus que entrou lá no Jardim do Éden, agora Jesus vem para ser o antídoto. Exatamente. E ali no deserto da tentação, meus amados, da mesma forma que Jesus venceu, nós também podemos vencer. Como o Marcelo nos disse aqui, existem 2 leões dentro de nós. Um batalha pela nossa vida espiritual, pela nossa salvação, e o outro pela nossa perdição. E vai depender muito de qual deles você alimenta mais. Se você alimenta mais a tua parte espiritual, você vai crescer espiritualmente. Paulo fala isso lá em Gálatas 6. Aquele que planta para a carne, da carne colherá a morte. Mas daquele que semeia para a vida espiritual, desta vida colherá a vida eterna. Isso. Aqui, meus amados, a gente vê um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 10 e 11 aqui, ó. 13. 10, 13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, querido, se você está sendo tentado, se você está sendo provado por Deus, você tenha certeza de que Deus está ao seu lado, e Ele não deixará com que essa tentação seja maior do que a força que Deus coloca em você. Exatamente. Interessante, Reginaldo, que apesar de que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas ele estava ainda na condição de ser humano, carnal como qualquer um de nós. E como um ser humano carnal, ele, à medida que os dias foram se passando, ele começou a se sentir fraco. Porque ele estava se abstendo de alimento, de água, e ali ele estava no deserto, enfrentando feras, porque no deserto existem muitas feras, mas o maior desafio era aquele que estava ali, o seu algoz, tentando todo momento. Então, 2 pontos que se destacam. Ele, no momento que o tempo ia se passando, a fome começou
a bater. Uhum. Então, ele desejava o alimento. E, em segundo lugar, a partir do momento que ele desejava o alimento e não tinha o alimento, a fome ia aumentando. Uhum. E a fraqueza também, como consequência. E você percebe que é nesses dois pontos foi que o algoz começou a trabalhar para tentar ter sucesso sobre Jesus. Verdade. E esse texto que você leu nos traz uma compreensão muito grande, porque assim como Jesus venceu lá no deserto todas as tentações, nós, como seres humanos normais, nós também somos tentados. E o inimigo, a Bíblia fala que ele ruge como leão e está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Uhum. Porém, ao nosso redor existe uma milícia de anjos nos protegendo, Uhum. nos guardando das investidas do inimigo. E isso é interessante porque, mesmo ele tentando, ele só vai ter êxito se nós abrir espaço. À medida que nós fechamos o espaço, nos enchendo do Espírito Santo, nos alimentando da palavra e depositando toda a nossa confiança no Senhor, nós estamos guardados, imunes e temos resistência para vencer os ataques do inimigo. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando aí ao fim dessa lição de terça-feira. Esperamos que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração, que você possa entender que Deus ama você e que Deus quer o melhor pela sua vida. Por isso Jesus passou por esse deserto, por isso Jesus sofreu na cruz, para que eu e você hoje possamos ter a esperança de nos encontrarmos com Ele no céu. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo estudo. Deus abençoe e até o próximo dia.